Senhor presidente, senhores parlamentares, funcionários, imprensa presentes, o que me traz aqui nesse momento à tribuna é um debate que será feito em plenário hoje e que geralmente não é um debate muito polêmico, apesar que deveria ser bastante polêmico, que é o debate sobre a aprovação das contas de gestão do governador Sérgio Cabral em 2011. Primeiro, é importante dizer que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no seu artigo 146(2), fala do livre exercício do poder legislativo, fala que se o governador de alguma forma impedir esse livre exercício do poder legislativo, e também no 5º, fala da probidade, né, da administração pública, dizendo que o não cumprimento desses dois preceitos podem levar o governador Sérgio Cabral a responder por crimes de responsabilidade. E se nós formos olhar o que foram os últimos debates nessa casa sobre a prestação de contas do governador, e se nós formos fazer uma leitura mais atenta ao relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que não é um Tribunal de Contas eleito pelo povo, que não é um Tribunal de Contas que esteja sitiado pela população, ao contrário, é um Tribunal de Contas que é nomeado pelo governador Sérgio Cabral e é um Tribunal de Contas levado em conta, né, por essa casa e por parcelas significativas da população do Estado do Rio de Janeiro. Esse Tribunal de Contas apresentou, como a lei diz, um relatório, né, um parecer sobre as contas do governador Sérgio Cabral no exercício de 2011. E nesse parecer que foi apresentado, o Tribunal de Contas apresenta uma série de irregularidades, ditas palavras do tribunal, não sou eu que estou avaliando. Lá está dito inconstitucionalidades, irregularidades, né? Enfim, vários termos que colocam de que as contas do governador não foram articuladas, a gestão das finanças públicas feitas pelo governador Sérgio Cabral não foram articuladas de acordo com o que manda os preceitos legais e que, em função disso, esse tribunal apresenta um conjunto de recomendações, um conjunto de determinações para que o governo do Estado do Rio de Janeiro siga, né? Estão lá, ressalvas, determinações e considerações. Será que essas ressalvas, determinações e considerações do Tribunal de Contas são falsas? Será que o governo não cumpre porque não interessa cumprir? Ou será que a Alerj olha para toda essa bizarrice que são essas contas, né, e aprova religiosamente todos os anos? Porque aqui eu coloquei um olhar sobre os pareceres de 2009, 2010, 2011, aonde religiosamente as mesmas ressalvas, determinações e considerações que foram feitas em 2009, foram feitas em 2010, estão sendo feitas em 2011. E se olharmos as contas anteriores, desde a posse do governador, vamos ver, né, que isso vem acontecendo, né, caracterizando inclusive um crime continuado por parte da administração do governador Sérgio Cabral. O Tribunal de Contas do Estado fez 53 determinações para cumprimento do governo. O governo só cumpriu totalmente 21 dessas determinações, ou seja, apenas 40% das determinações que foram feitas. O TCE diz que algumas irregularidades são escamoteadas há anos, ou seja, e aí fica uma pergunta, porque se o TCE, ele mesmo, no seu parecer, diz que algumas dessas recomendações são escamoteadas há anos, a pergunta é por que o próprio Tribunal de Contas do Estado não faz nada em relação a isso? Por que ele mantém a orientação a essa casa, né, de que sejam aprovadas as contas do governador Sérgio Cabral? Acho que essa é uma pergunta
que os parlamentares dessa casa deveriam fazer. Segundo o tribunal, várias dessas ressalvas e determinações caracterizam fraude na gestão dos recursos públicos, suficiente para emissão de parecer pela rejeição das contas. Aí vamos a essas irregularidades, inclusive, como é de 2011, a Constituição, inclusive, diz que nós já deveríamos ter aprovado essas contas em março. Mas, naquela época, várias irregularidades foram parar na imprensa. E como tinha algumas coisas simbólicas, como, por exemplo, o lançamento de despesas na função saúde, de despesas que não são ações de saúde, né, que serviram para maquiar a aplicação do mínimo constitucional de 2%, né, da receita corrente líquida, que são os 12% obrigatórios, né, constitucionalmente para a área da saúde. E aí o governo gastou R$1.450.512 do dinheiro da saúde para fazer festas e eventos, R$600 para aluguel do touro mecânico, R$5.000 para contratar banda para o aniversário de uma cobra. Bom, essa banda é bem cara, né? R$5.000, se o governo quiser, eu arranjo uma banda mais barata. Eu conheço, né, uma bandinha que o preço é melhor do que esse de R$5.000 que o governo está alugando aqui. Mas, enfim, esses casos foram simbólicos, né? Casos simbólicos de malversação do dinheiro público, dos recursos públicos. E aí isso foi para a imprensa ficou batendo muito nisso. Então, ao invés de, como a lei manda, nós aprovarmos as contas de 2011 lá em março, né, foi deixando para lá, mesmo que a Constituição diga que tinha que ser lá, e nós vamos hoje, então, sem essa grande cobertura de imprensa, sem o touro mecânico na sala, sem a festa com bandinha para cobra na sala, sem os salgadinhos dos eventos, com o dinheiro da saúde, fazer o debate aqui nessa casa sobre a aprovação das contas do governador Sérgio Cabral. Mas tem outras questões. Além disso, enxertaram também, para fraudar a composição dos 12% da saúde, R$52 milhões da subfunção alimentação e nutrição. Ou seja, esses R$52 milhões são 52 milhões para gastar com os restaurantes populares. É para isso que esse dinheiro está determinado, foi determinado no orçamento. Aí o governador pegou, né, porque ele que assina, ele que manda para cá, R$52 milhões e enfiou como sendo verba da saúde. Por que que ele fez isso? Porque quando ele contabiliza esse dinheiro como sendo verba da saúde, na verdade ele cumpre o mínimo constitucional de 12% e não precisa efetivamente gastar mais R$52 milhões como verba da saúde. E aí o que que o governador faz com essa fraude? Ele vai contra a lei complementar número 141, que regulamenta a emenda 29, né, que proíbe que dinheiro que rubricas, né, que não sejam da área da saúde, sejam contabilizados como verbas de saúde, justamente porque subvertem esse percentual constitucional. E antes disso, da lei complementar 141, né, nós já tínhamos também a regulamentação federal que rege o Sistema Único de Saúde, que inclusive descreve cada uma das verbas que podem ou não ser utilizadas como verbas de saúde. Mas não para por aí, não para na saúde. Segundo o relatório, e aí eu quero deixar claro, isso aqui não fui eu que inventei, isso aqui não fui eu que arrumei, fiz uma pesquisa, fiz um estudo, isso está escrito no relatório do Tribunal de Contas que veio aqui para casa. Que tem outro fato grave, segundo o tribunal, ressalva número 7. O governo estadual vem lesando o Fundeb. Para quem não sabe, o Fundeb é o Fundo da Educação, né? Então, ao efetuar repasses inferiores aos determinados por lei, existe uma lei que diz quais são os cálculos de onde vem o dinheiro do Fundeb. E o governo do estado do Rio de Janeiro simplesmente sumiu com R$3.476.554,55, né? Ou seja, colocou menos 20% do dinheiro que, de acordo com a lei, deveria ir para o Fundeb, o dinheiro retirou esse dinheiro. E mais grave ainda é que essa mesma ressalva que foi feita, ela foi feita em 2009 e 2010,
o que significa, mais uma vez, a existência de um crime continuado da administração pública do Estado do Rio de Janeiro contra o Fundo da Educação. Ou seja, se nós formos somar todo o dinheiro que o governo, né, vem não colocando dentro desse fundo, nós teremos aí 83,9 milhões de reais que foram desviados do Fundeb. E aí eu queria lembrar, para concluir, o meu tempo terminou, que no artigo 123, né, 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, diz que o Tribunal de Contas do Estado deve dar multa proporcional ao dano causado pelo erário. Aqui, objetivamente, o governo do Estado, com essa administração fraudulenta das contas do Estado, né, lesou o Fundo da Educação em 83,9 milhões, só falando da educação, sem falar na área da saúde. Portanto, cabível aí essa multa por esse dano causado ao erário público. Bom, como o meu tempo terminou, eu estou inscrita ao final do dia e também durante a ordem do dia, nós vamos fazer o debate das contas do governador Sérgio Cabral, onde eu pretendo apresentar também dados, né, do FECAM, né, do Fundo de Combate à Pobreza, das verbas de segurança e de outras verbas que deveriam, segundo o orçamento, né, de 2011, ter tido uma utilização e que, na verdade, tiveram outras que estão expressas nas contas, que eu espero que essa casa hoje não aprove. Porque se nós aprovarmos as contas do governador hoje, nós estaremos jogando a Constituição, que muitos aqui dizem prezar, nós vamos estar jogando essa Constituição no lixo. Porque se tem uma coisa que essas contas fazem é não cumprir a Constituição e não cumprir um conjunto de leis que regulamentam a prestação de conta dos entes executivos. Muito obrigada, senhor presidente.